Fala pessoal do grupo de estudos, então agora a gente vai terminar de corrigir os dois últimos exercícios que estavam faltando da primeira lista de sensibilidade para a gente fechar então essa parte. Então vamos lá. A questão número 9 dizia assim: um determinado reativo detecta íon ferroso em uma solução que contém 0,003 gramas por litro de FeSL2. Qual a sensibilidade desse reativo para o íon ferroso e a diluição limite? Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai detectar íon ferroso e ele deu a concentração do cloreto ferroso. Então a gente vai ter que fazer, a primeira coisa que vai ter que fazer é a dissociação desse composto. Então a gente vai ter FeSl2 se dissociando ferro 2+, por conta desse 2 aqui, e além disso 2Cl-. Então a gente observa que a proporção, a gente vai analisar a proporção estequiométrica, aqui é de 1 para 1. Então agora a gente vai relacionar as massas molares de cada um. Qual é a massa molar que a gente vai usar? O ferro, a gente vai usar 58,5 e o cloro a gente vai usar 35,5, tá certo? Para poder facilitar os cálculos. Diante disso, a massa molar do cloreto ferroso vai ser de 129,5 gramas, tá certo? E isso vai estar relacionado com a massa do ferro, que é 58,5 gramas. Só que qual é a concentração que ele deu? Ele deu 0,003 gramas de cloreto ferroso. Eu vou ter que descobrir qual é a massa correspondente. Então, se eu fazer essa regra de 3, eu vou achar um valor aproximadamente de 0,0013 gramas por litro de ferro 2+. Essa é a minha concentração, gramas por litro. Porque aqui a gente trabalha com gramas, por conta da concentração inicial está em grama por litro, a gente copia a unidade, tá certo? Então, agora qual que eu passo? A gente já tem a concentração, então a gente pode calcular a sensibilidade do reativo e a diluição limite. Sensibilidade vai ser o quê? Sensibilidade é o mínimo detectável e a diluição limite é o D. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou calcular primeiro a diluição limite, que é mais fácil a gente calcular, porque é em gramas por ml. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho que 0,0013 gramas estão para 1 litro, que equivale a 1000 ml. Eu quero saber, para me achar a diluição limite, eu vou achar quanto que eu tenho em 1 ml. Lembra que diluição limite é em gramas por ml? É sempre assim, é com a quantidade de gramas para um certo volume. Então, eu vou achar aqui qual vai ser o meu D, minha diluição limite. Então, fazendo esses cálculos, eu vou achar um valor de, se eu colocar na calculadora, 1,3 vezes 10 a menos 6 gramas por ml. Só que se você reparar no gabarito da lista, o valor tá em volume, né? Tá só em ml. Então, o que acontece lá no valor que ela achou seria qual? Seria esse daqui. Eu tenho o quê? Porque aquele valor, na verdade, é o valor do G. Ou seja, lembra que diluição limite é igual a 1 sobre G? Então, para me achar o G, basta fazer o quê? O G igual a 1 sobre D. Só invertir aqui o D e o G de posição. Então, ficar 1 dividido por esse valor ali, 1,3 vezes 10 a menos 6. Aí sim ela achou o G naquele valor lá, de 769.230,7,8 aproximadamente ml. Né? Porque na calculadora dá 0,76. Então, aproximando o algarismo significativo, a gente aproxima para esse valor. Agora, a gente calculou a diluição limite e agora falta o mínimo detectável, né? O mínimo detectável é o quê? Lembrando, mínimo detectável é sempre a massa em microgramas em 0,05 ml. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou usar a diluição limite. O que a gente tem? 1,3 vezes 10 a menos 6 gramas está para 1 ml, certo? Eu quero achar quanto que eu tenho em 0,05 ml. Então, qual é a massa que eu vou ter? E depois a gente converte para microgramas. Esse valor aqui vai dar um valor de 6,5 vezes 10 a menos 8 gramas. Só que, lembra, qual é a relação entre grama e micrograma? 1 grama equivale a 10 a sexta microgramas. Então, 6,5 vezes 10 a menos 8, eu vou ter qual é a massa? Qual é o mínimo detectável? Então, isso daqui vai dar, no caso, 6,5 vezes 10 a menos 2 microgramas, ou ainda, mesma coisa aqui, 0,065 microgramas, tá certo? Essa é a nossa resposta. Então, tá aí feita a questão número 9. Vamos agora à questão número 10, para a gente finalizar essa lista. Desejando saber a sensibilidade da reação de Peter-Gries, ácido sulfanílico e alfa-naftilamina, para a identificação do nitrito, então, informação importante, a gente quer identificar nitrito. Nitrito é o quê? É o íon NO2-, tá certo? Um técnico preparou uma solubilização de 1,85 gramas de nitrito de potássio. Então, a gente está pegando nitrito de potássio, KNO2,
em 100 ml de água destilada. Informações importantes. A solução foi diluída até que não apresentasse coloração rosa visível ao reagir com o reativo de ácido sulfonílico e alfa-naftiamina, ou seja, até que o ensaio fosse negativo. Então vamos parar aqui, vamos analisar os dados que a gente tem. Ele deu a massa de nitrito de potássio em um certo volume de água e a gente vai identificar o nitrito. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos começar a resolução. Ele falou que a gente tem 1,85 gramas de nitrito de potássio em 100 ml de água. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou calcular quanto que eu tenho em 1 ml, para mim achar a concentração dessa solução em gramas por ml. Então, vou achar aqui minha concentração. Então, fazendo esse cálculo aqui, multiplicando cruzado, eu vou achar o quê? Eu vou achar o valor de 0,00185. Tá certo? Gramas por ml. Primeiro passo. Achamos a concentração da solução que a gente está trabalhando. Na verdade, aqui eu coloquei um zero a mais, né? 0,0185. Então, e agora? O que eu faço? Eu tenho uma solução de nitrito de potássio. Então, a gente vai ter que fazer a dissociação dele. Ou seja, porque é um sal. Então, vai associar íons K+, e nitrito. O que me interessa é aqui o nitrito. Então, vou analisar a proporção. É 1 de nitrito de potássio para 1 de nitrito. Qual é a massa do nitrito de potássio? Aí ele deu os valores aqui embaixo, ó. Massa atômica no final, ele deu potássio 39, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Então, nitrito de potássio, se fazer o cálculo, você vai achar 98 gramas, tá certo? 98 não, 85 gramas. Confundi aqui o dado da questão. Tô pensando já lá na frente. E, nesse caso, vai estar relacionado com 46 gramas de nitrito, tá certo? Então, e o que eu quero calcular? Eu quero calcular quanto que eu vou ter em 0,0185 gramas. Qual vai ser a minha concentração de nitrito. Então, isso vai fazer eu achar, se eu fazer multiplicar cruzado, vai ficar 0,0185 vezes 46, dividido por 85. Isso vai dar pra gente aproximadamente 0,01 gramas por ml de nitrito. Então, essa é a concentração de nitrito que a gente vai utilizar para o problema. Essa daqui, lembrando que é a concentração de nitrito de potássio. E aí, por isso, a gente fez a dissociação, porque é um sal. Então, agora, qual é o passo que a gente vai ter que fazer? Vamos continuar lendo a questão, então. Isto ocorreu após uma diluição, ou seja, ele fez o ensaio até ser negativo. Isso ocorreu após uma diluição de 1 para 1000, outra de 1 para 50 e, por fim, 6 diluições de 1 para 2. Então, vamos anotar. Primeira diluição que fez. Então, vamos lá. Separar aqui, então. A gente tem primeira diluição. A gente tem de 1 para 1000. O que significa de 1 para 1000? Significa que o nosso fator de diluição dessa primeira diluição é de 1000 vezes. Essa é a interpretação que a gente tem quando a gente vê uma relação assim, 1 para 1000. A segunda diluição foi de quê? De 1 para 50. Então, significa o quê? Fator de diluição 2 vai ser de 50 vezes. E ele diz que depois fez uma diluição, 6 diluições de 1 para 2. Só que, olha o que fala no enunciado depois. Calcule a sensibilidade dessa reação. Sensibilidade é o mínimo detectável desta reação, considerando que o ensaio pode ser visualizado até a penúltima diluição. Então, na última diluição, quando ele faz a sexta diluição de 1 para 2, o ensaio já não é mais visualizado. Então, eu vou ter que descontar uma diluição. Então, nesse caso, em vez de fazer 6, eu vou fazer 5 diluições de 1 para 2. Então, qual vai ser meu fator de diluição aqui nesse caso? Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso vai dar o quê? No total, se você fazer, vai ser 2 elevado a 5, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 elevado a 5 vai dar 32 vezes. E agora, por que eu faço isso? Para mim achar o fator de diluição total. Fator de diluição total não é multiplicação dos fatores? Então, fator de diluição 1 vezes fator de diluição 2 vezes fator de diluição 3. Então, isso vai ser 1000 vezes 50 vezes 32. Isso vai dar pra gente fator de diluição total de 1.600.000 vezes. Poxa, é uma diluição bem grande. Mas para que a gente vai usar esse valor? Para a gente poder achar a concentração final da minha solução aqui que eu estou trabalhando. Porque fator de diluição é o quê? Concentração inicial sobre concentração final. Essa é a relação que a gente tem. Fator de diluição a gente tem, concentração inicial a gente calculou, então é só substituir. Então a gente tem 1.600.000 vezes. Isso é igual a 0,01 dividido pela concentração final. Então, minha concentração final vai ser 0,01 dividido por 1.600.000. Isso vai dar pra gente a minha concentração final da minha solução, que vai dar 6,25 vezes 10 a menos 9
gramas por ml. Concentração baixíssima. Agora, qual é o nosso objetivo agora? Transformar essa unidade de concentração para mínimo detectável. Então, a gente está em gramas por ml, a gente tem que achar em microgramas em 0,05 ml, que é o volume de ensaio de uma gota, porque ele fala no dado volume de ensaio igual a macrogota. Então, o que eu vou passar? Eu tenho 6,25 vezes 10 a menos 9 gramas. Isso está para 1 ml. Eu vou achar quanto que eu tenho 0,05 ml. Então, vou fazer essa multiplicação aqui. Fazendo essa multiplicação, eu vou achar minha concentração em 0,05. Isso vai dar pra gente um valor de 3,125 vezes 10 a menos 10 gramas, tá certo? Só que a minha unidade mínima detectável é em gramas? Não, minha unidade é em microgramas, então eu vou fazer a conversão. 1 grama é 10 a sexta microgramas. Então, 3,125 vezes 10 a menos 10. Qual é o mínimo detectável que eu tenho? Tá certo? Então, o mínimo detectável vai ser, nesse caso, 3,125 vezes 10 a menos 4 microgramas. Tá aí o gabarito da questão. Então, finalizamos então essa lista. Se ficou alguma dúvida, só deixa nos comentários. Então, recapitulando o que a gente fez nessa questão número 10. Ele deu a concentração de nitrito de potássio. A gente calculou em gramas por ml. Depois, fizemos a dissociação, porque era um sal, porque nosso objetivo era achar quanto que tem de nitrito. A identificação do teste é para nitrito. Então, a gente achou a concentração de nitrito por meio da proporção estequiométrica. Depois, calculamos o fator de diluição total correspondente a todas as diluições, prestando atenção que a sexta diluição a gente teve que descontar, por conta que o ensaio não seria visto após a sexta diluição de 1 para 2, e a partir disso, com o fator de diluição total, a gente achou a concentração final da minha solução após a diluição e, consequentemente, só transformamos a unidade para a unidade do mínimo detectável, tá certo? Então, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que depois eu tiro sua dúvida, tá certo? Até a próxima.